O ex-prefeito de Brodowski teve mais uma conta rejeitada pela Câmara. Essa é a terceira conta com irregularidades. Para a especialista da área de finanças, é preciso boa gestão da administração pública dos municípios para evitar problemas como este que atrapalham o desenvolvimento do município. O relatório do Tribunal de Contas do Estado apontou diversas irregularidades nas contas do exercício de 2015 do ex-prefeito Elvis Carreira. No documento, os fiscais apontam, por exemplo, precariedade na elaboração das peças de planejamento no que diz respeito aos programas e ações governamentais. Não apresentação do relatório de controle interno relativo ao primeiro quadrimestre de 2015. Alterações orçamentárias no montante de mais de 26 milhões de reais, correspondente a 50,48% da despesa fixada inicial, evidenciando um insuficiente planejamento orçamentário. Déficit orçamentário de 10,32%, o que fez aumentar o déficit financeiro existente. Isso apesar de o responsável ter sido alertado 2 vezes por essa corte. O TCE apontou ainda irregular renúncia de receita. Diante dos inúmeros apontamentos, o tribunal pediu que a Câmara rejeitasse as contas do ex-prefeito. Por 10 votos a 1, os vereadores acataram o parecer. É grave, é um problema, né? Nós gostaríamos que a cidade tivesse sido bem administrada e que as coisas tivessem transcorrido bem e a gente pudesse estar aqui aprovando as contas, né? Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Além das contas de 2015, o ex-prefeito também já teve as de 2013 e 2014 rejeitadas na Casa de Leis. Isso significa que a nossa cidade ficou endividada, né, mais ainda, né? Significa que a cidade não andou, que a cidade não caminhou, não prosperou o tanto ou como deveria prosperar, né? E que houve abusos, né? Nós temos aí várias situações, vários apontamentos aí de uma má administração. O advogado de defesa de Elvis afirma que vai recorrer da decisão por entender que houve falhas tanto da Câmara quanto do Ministério Público. Se tratam de contas de gestão, onde nós já contestamos os pareceres do Tribunal de Contas, uma vez que eles estão eivados de vícios e de equívocos. Principalmente a Câmara Municipal, ao receber estes pareceres do Tribunal de Contas, também não fez o procedimento correto, ou seja, cerceou a defesa do ex-prefeito Elvis. Além de ter tido 3 contas rejeitadas na Câmara, o ex-prefeito também responde a uma ação por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. O MP pediu, inclusive, o bloqueio de bens do ex-prefeito para ressarcir os cofres do município. Para o Ministério Público, o ex-prefeito teria cometido ato de improbidade administrativa quando teria renunciado à Receita Pública em desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A juíza acatou a ação e concedeu liminar, decretando a indisponibilidade de bens de Elvis Carreira, até o montante de R$ 1.500.000. No caso, o ex-prefeito tem o direito de defesa de uma manifestação preliminar. Em seguida, o juiz recebe ou rejeitação. Neste caso, ele recebeu. Nós ainda não fomos citados para contestar a ação. Ela está ainda no seu início. O advogado considerou o bloqueio de bens do ex-prefeito como algo natural e diz que vai provar a inocência do seu cliente. Para esse professor de Orçamento e Finanças Públicas, é preciso boa gestão para evitar casos como esse. O gestor público, o gestor municipal, lida com vários assuntos ao mesmo tempo. Tem que aplicar recursos na educação, aplicar recursos na saúde, em todas as áreas de execução de políticas públicas, tem que elaborar as leis orçamentárias, o plano plurianual, a lei de diretrizes, a lei orçamentária. Tudo isso envolve a necessidade de um grande profissionalismo na gestão. Nem sempre, no entanto, a gestão pública tem estrutura adequada para acompanhar esses processos, o que leva a alguns problemas apontados pelo Tribunal de Contas do Estado nesse caso. André Costa, de Brodowski, para o Jornal da Clube. O presidente da Câmara afirmou ainda que todos os passos legais foram seguidos para a votação das contas do ex-prefeito Elvis na Casa de Leis.